Você sabia que a igreja ainda é perseguida na atualidade? Que mais de 360 milhões de evangélicos passa por algum tipo de perseguição em algum lugar do mundo? A cada 7 cristãos, um pelo menos está sofrendo perseguição por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. A lição de hoje nós vamos falar sobre missões e a igreja perseguida. É a lição de número 11 e nós pretendemos esclarecer algumas dúvidas, tratar com você sobre alguns pontos importantes sobre perseguição à igreja nos dias atuais. Então não sai daí, pega papel, caneta, senta um pouquinho e vamos assistir essa aula de hoje porque tem muita coisa boa para compartilhar com você. Esse é o nosso canal, Renato Bromochenko. Se você ainda não é inscrito, então dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho para você receber as nossas mensagens em primeira mão, para que você fique antenado aí, acompanhando as nossas aulas e compartilhando também com outras pessoas. É importante que você deixe o seu comentário e também esteja orando pela igreja, para que nós possamos assim cada vez mais avançar na pregação do Evangelho. Toda vez que a gente pede para você comentar, compartilhar, é mais um canal que se firma e se estabelece na internet para que nós possamos também estar pregando a palavra de Deus e alcançando vidas que precisam ouvir da palavra do Senhor. Dito isto, vamos à nossa aula, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa nessa 11ª aula, já chegando ao finalzinho do nosso trimestre. A nova revista já está aí, né? Para a gente poder meditar nela e estudar no ano que vem, mas ainda falta algumas aulas para a gente concluir, pois esse trimestre tem 14 aulas, um trimestre um pouquinho atípico, diferente do normal, e ainda falta 4 aulas contando com a de hoje, para que a gente possa encerrar esse trimestre. Mas vamos à nossa aula para nós não perdermos tempo e temos alguns objetivos que queremos alcançar nesta aula de hoje. O primeiro objetivo é explicar o contexto da perseguição na igreja primitiva. Você vai ver que a igreja também enfrentou momentos difíceis e vários desafios na igreja primitiva. Segundo, é apresentar a perseguição cristã na atualidade, como a igreja sofre nos dias atuais, a perseguição que a igreja tem enfrentado. Nós vamos tentar explicar isso para você. E mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida, como podemos ajudar esses irmãos que passam por algum tipo de perseguição. Como a igreja primitiva lidou, né, conseguiu superar todos os desafios do seu tempo, como ela conseguiu superar a perseguição, avançar e como nós podemos ver qual é o panorama, quais são os pontos, quais são as áreas que a igreja tem enfrentado e a igreja tem sido perseguida nos dias atuais. Então vamos ao nosso primeiro ponto da nossa aula de hoje, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos e também explicar as dúvidas que você tem e também as perguntas que nós realizamos sempre no início da nossa aula. Então, primeiro ponto, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. É bom que você esteja sempre atento a isso, que a questão da perseguição ela não começa só no contexto da igreja. O próprio Jesus enfrentou perseguição em seu ministério. O ministério terreno de Jesus foi um ministério onde ele enfrentou muitos desafios. Teve que migrar de um lugar para o outro, perseguição o tempo todo. E não só o próprio Jesus, mas o próprio Israel já foi perseguido lá no Antigo Testamento. Então a perseguição ao Evangelho, ao reino de Deus, à vontade de Deus, ao povo de Deus, é uma coisa marcante, constante, em toda a trajetória da sua existência. Jesus também, quando falou com seus discípulos que haveria perseguição, ele deixou bem claro que no mundo eles passariam por aflições. Ele diz, estou enviando vocês como se estivesse enviando no meio de lobos. Vocês vão passar por alguns momentos difíceis e vocês serão perseguidos. Ele diz assim, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas sinagogas e sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim. Veja, por exemplo, em João capítulo 15, verso 20, diz, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Em Timóteo, capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz, e também todos que querem viver uma vida piedosa irão padecer por perseguição. Quem quer viver uma vida honesta, uma vida séria, uma vida piedosa, vai enfrentar algum tipo de perseguição. Então Jesus já orientou a igreja, já deixou a igreja sabendo de tudo que ela poderia passar e enfrentar.
Então, veja que a igreja nasceu em um contexto de perseguição. E essa perseguição ela começa aí contra Estevão, o primeiro mártir da igreja. É bom que você lembre que Estevão é o primeiro mártir, porque Jesus não é considerado um mártir da igreja. Ele é aquele que fez um sacrifício vicário. Ele se ofereceu por amor à igreja. O próprio Jesus veio com esta missão. É tanto que os discípulos até confundiram essa missão e disseram para Jesus não morrer, ficar com ele, providenciar ali algumas tendas para que ele ficasse no monte. Ele até repreendeu Pedro e disse que ele era semelhante à semente de trigo. Se não morresse, ficaria ele só. Então ele precisava morrer para que outros pudessem receber vida através dele. Ele também orientou os seus discípulos dizendo que ele estaria dando a sua vida e depois ele iria tomar novamente. Então ele não é um mártir. Já Estevão é o primeiro mártir da igreja que morreu pela causa do evangelho, mas não morreu de forma, vamos dizer assim, premeditada, queria morrer. Morreu como uma consequência do seu ato de pregação. Estevão é um diácono que foi escolhido ali naquele momento da igreja primitiva, no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Ele é escolhido porque havia aquele problema com a igreja, né, primitiva, onde os helenistas estavam tendo problemas com os judeus, a igreja judaica, e ali começou a se criar um atrito, e os judeus da língua grega, né, os que vinham, né, da cultura grega, eles estavam sem receber o sustento para as suas viúvas. Aquilo causou um problema. A igreja elegeu 7 cooperadores ali, 7 diáconos, e dentre aqueles diáconos estava Felipe e Estevão. E Estevão se destacou muito, né, não só no papel de diácono, mas se destacou muito como um proeminente pregador do evangelho. Tanto que no capítulo 7 já está Estevão perante as autoridades pregando o evangelho, e ali, por causa da sua sabedoria, por causa da sua pregação, ele acabou sendo atacado pelos judeus daquela época, e ele assim foi apedrejado e se tornou o primeiro mártir da igreja. Então Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga. Isso aconteceu ali, por exemplo, o capítulo 6, verso 9, diz que e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia da Ásia, e disputavam com Estevão na questão do conhecimento ali, fazendo perguntas, e Estevão repreendendo, né, respondendo e mostrando para eles a luz das escrituras, da interpretação da palavra de Deus. Então ele passou a ser a vítima de mentiras e de falsas testemunhas. Então eles começaram a mentir contra Estevão. Não podiam contra Estevão, não podia refutar a verdade que Estevão estava falando, então começaram a mentir. E começaram a dizer que Estevão estava fazendo, se levantando contra Moisés, se levantando contra a lei, e começou a criar, né, falsos testemunhos com falsas testemunhas para criar uma condenação contra Estevão. Veja, por exemplo, que os judeus se enfureceram tanto, o expulsaram da cidade e o apedrejaram. Então a violência foi tão grande contra Estevão que levou à morte do primeiro mártir da igreja. Esse discípulo de Jesus, ele foi feito o primeiro mártir da igreja, conforme está no versículo 59 a 60, quando diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelho, clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então veja que Estevão se torna o primeiro mártir da igreja. Isso, de certa forma, surgiu aqui o que nós vamos falar no nosso segundo subponto, que foi a igreja sendo dispersa. A igreja começou a se expandir, né, a crescer por causa daquela primeira perseguição. De certa forma, nós podemos ver que Deus usou do momento, da situação, da morte de Estevão, para que a igreja se despertasse também da sua tarefa missionária. A ordem da igreja era ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então vocês vão ser as minhas testemunhas, né, tanto em Jerusalém como em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Mas o que a igreja faz? A igreja simplesmente cruza os braços, se acomoda e começa a viver ali aquele momento da igreja primitiva. Tudo estava dando certo. Quando surge o primeiro problema interno, no capítulo 6, já na sequência da escolha dos diáconos, surge o pregador Estevão.
aquela pregação, aquela eloquência com que um diácono estava pregando o evangelho, pregando a palavra, daqui a pouco surge a perseguição, né? Ele morre, o Saulo já estava ali recebendo as roupas, né, do próprio Estevão nos seus pés, foi depositado ali aos pés do jovem Saulo, que já era também um perseguidor da igreja naquele momento, e então a igreja começa a ficar dispersa. Uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e para a Samaria. Veja que em Atos 8, o texto diz que então Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras das Judéias, exceto os apóstolos que ficou na cidade. Mas Felipe, por exemplo, desceu ali para Samaria, já encontrou o eunuco, né, ali no caminho. Aquele rapaz foi batizado e na sequência ele desce até Samaria, começa a pregar o evangelho. Simão o mago se converte ali, a princípio ainda aquela conversão meio conturbada, não 100%, mas os apóstolos chegam ali depois, ora, e a manifestação do poder de Deus começa a acontecer. Então a igreja começa a se desprender de Jerusalém e pregando o evangelho a outros lugares. A perseguição se mistura com a origem da igreja de Cristo. Essa perseguição se deu, por exemplo, também em Atos capítulo 12, quando prenderam a Pedro e também Tiago. Tiago foi morto a fio da espada. Pedro ficou para o outro dia, mas aí a igreja orou e Deus fez uma intervenção ali e o apóstolo Pedro foi liberto daquela prisão de forma miraculosa. Mas a perseguição se dava brutalmente contra a igreja primitiva. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos da atual realidade. Então hoje no Brasil e no mundo se enfrenta uma perseguição. O nosso país não está entre os 50 países que mais perseguem a igreja, mas há hoje uma perseguição velada sendo implantada cada vez mais dentro do nosso país. E a igreja talvez não está tão atenta para isso, mas precisa se atentar para algum tipo de perseguição que a igreja já enfrenta dentro da realidade. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas no mundo já há muitas portas que são fechadas para a entrada de missionários, dos evangelhos, né, da palavra de Deus, dos livros, né, o livro proibido em alguns países como Coreia do Sul, né, como Coreia do Norte, melhor dizendo. Então a gente tem cada vez mais uma perseguição constante contra a igreja, contra o povo de Deus na atualidade. Se você pesquisar sobre a cristãofobia, né, ou cristofobia, você quase não vai encontrar nada. É algo que passa despercebido, os sites, os meios de comunicação quase não querem falar. Mas mais de 360 milhões de evangélicos são perseguidos de alguma forma no mundo, torturados, decapitados, sofrem vários tipos de perseguição. A perseguição cristã, ela é uma realidade. O que é perseguição? Perseguição é assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos de ir e vir, torturar ou executar pessoas por diferenças étnicas, políticas ou religiosas. Então, quando isso acontece com um cristão, com qualquer pessoa, isso é perseguição. Se alguém está sendo torturado, né, se alguém está perdendo seus direitos, né, de ir e vir, seus direitos de locomoção, está sendo oprimido, está sendo assediado de alguma forma, moralmente, espiritualmente, politicamente, está passando por um momento de perseguição. Isso é perseguição. A perseguição aos cristãos está aumentando a cada dia, vem crescendo de uma forma muito constante na atualidade. Os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. São decapitados, né? São executados de alguma forma por ser cristãos, por servir ao Senhor ou ter uma ideia de uma religião diferente daquela que é pregada naquele país. Só para você entender, vamos nos aprofundar um pouquinho mais no nosso segundo ponto sobre esse tema, sobre a perseguição cristã na atualidade. E para isso eu vou recorrer aqui a um esboço usado até pela a igreja ali de Pernambuco, quando eles falam sobre as diversas áreas em que a igreja é perseguida na atualidade. Às vezes as pessoas acham que no Brasil não há perseguição. E a perseguição ela se dá nesses termos que eu acabei de falar agora, né? E ela acontece, por exemplo, de forma jurídica e institucional. Quando, por exemplo, autoridades, jornalistas, intelectuais, professores, artistas, muitas vezes exigem que os cristãos não tenham o direito de expressar os seus valores, suas opiniões,
seus princípios, suas doutrinas, em qualquer espaço da sociedade. Há muitas vezes uma violação aos direitos mais básicos do ser humano. Né? É tirado, é cerceado o seu direito de expressão. Na esfera institucional, têm sido criadas leis e até outros métodos para impedir o avanço da igreja, sendo proibida em vários aspectos a liberdade de expressão por parte dos cristãos. Veja que vários países, por exemplo, como os Estados Unidos e outros mais países, criam várias restrições onde o pensamento cristão não pode ser expressado. Mas em contrapartida, às vezes aceitam, né, a liberdade de expressar a opinião de outras religiões, de outros segmentos. Mas o que não pode é o cristão. Aí quando é o cristão, não, o Estado é laico. Aqui não, porque o Estado é laico. Tem que tirar isso, por exemplo, essa questão das festas cristãs que acontecem, como agora no Natal, quando você diz Feliz Natal, em alguns lugares já está começando a se tornar um problema. É boas festas. Não se pode mais falar o Feliz Natal, porque o Feliz Natal liga a questão natalina do nascimento de Jesus, então isso já se torna algum problema. Como em alguns livros, por exemplo, no nosso Brasil, em um dos estados aqui, querendo tirar aquela questão do antes de Cristo, depois de Cristo, porque essa expressão, ela fere a sensibilidade de pessoas que são cristãs. O Deus seja louvado da cédula do dinheiro tem que ser tirado. Então, veja que já existe uma perseguição que acontece na parte ideológica, na parte moral. Então, tanto a perseguição jurídica e institucional, como também a perseguição ideológica e moral. A perseguição a partir dos valores morais se caracteriza, sobretudo, pela rejeição dos princípios cristãos, pela legalização dos comportamentos imorais e pela demolição dos valores absolutos, que são os valores que nós pregamos através da palavra de Deus. Existe também uma perseguição que se dá de forma cultural, de forma acadêmica, onde em muitos espaços, né, de faculdades, em muitas escolas, universidades, em muitos espaços, o cristão já não tem mais o direito de expressar o seu pensamento. Ele é atacado, ele é perseguido. Às vezes acontece isso na área da música, na literatura, né, na teledramaturgia, pela cultura popular, pela arte, pela ciência. São meios que são usados para que, de alguma forma, o cristão venha a ser cerceado no seu direito de falar, no seu direito de expressar. E existe também em vários países onde a perseguição se dá de forma física, aonde chega ao ponto da violência, onde há uma agressão, onde há, por exemplo, a prisão daquela pessoa, ou ele é extraditado, preso, prisão perpétua, colocado em campos de concentração para trabalhar e às vezes até executado também, a depender do país e do local onde ele estiver pregando. Então, em muitos lugares, ser cristão se tornou algo perigoso. Para muitos, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática contra a sua vida, contra a sua família, contra quem ele é, porque ele escolheu servir a Cristo. Serem obrigados, né, a abandonar a própria família. Em muitos casos acontece isso em vários lugares do mundo, em vários países. Sites como Portas Abertas, né, como vários sites de missão, o Sename, tem dado várias informações constantemente para mostrar o que tem acontecido com as missões e com os missionários aí fora, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. Para muitos, se converter significa perder o emprego, perder os bens, perder os direitos básicos. O exílio, a prisão, a tortura, a mutilação, a morte fazem parte da vida de muitos missionários. Talvez você não tenha esse conhecimento, não saiba disso, mas isso é um desafio que muitos missionários têm enfrentado no nosso dia a dia. Deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que ainda desfrutamos no nosso país, pela liberdade que ainda temos de pregar a palavra de Deus e trazer nessa reflexão para as pessoas que ainda estão no nosso país, essa liberdade de pregar a palavra. Veja que muitas palavras, muitos termos que nós já usamos hoje em vídeos já são reprimidos pelas redes sociais. Há determinadas formas, expressões ou fala que a gente for falar que um texto bíblico, se for lido, já pode comprometer um vídeo ser derrubado, ser proibido de ser veiculado em determinadas redes sociais. Tem que ter cautela e cuidado demais, ver o que vai falar, porque a leitura de um simples texto bíblico já pode trazer problema para quem está pregando. Já existe uma perseguição
de forma silenciosa, mas já está acontecendo. E a igreja precisa estar atenta e aproveitar e louvar a Deus pela liberdade que ainda temos e aproveitar para continuar pregando o evangelho e vivendo a verdadeira graça de Deus. Devemos estar vigilantes com as ideologias e movimentos que buscam enfraquecer a influência da igreja em nome da neutralidade religiosa. Né? Essa ideia do ecumenismo, né? Onde todas as religiões querem o mesmo objetivo, querem levar ao mesmo lugar, essas ideias que ficam colocando na mente das pessoas para neutralizar a verdadeira pregação do evangelho e da palavra de Deus. A Constituição brasileira, querido, ela ainda garante o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias, conforme o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal de 1988. Como Paulo, nós não devemos nos furtar de fazer o uso da lei quando necessário. Em Atos capítulo 22, verso 25 a 29, quando ele estava sendo condenado, ali ele usou a lei para se defender daqueles que estavam ali acusando. Então a lei está do nosso lado e enquanto pudermos usar, temos que usar a nosso favor e determinando e colocando a nossa liberdade, que está aqui garantida pela Constituição. Enquanto pudermos fazer isso, vamos fazer para continuar expressando a verdadeira pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dos lugares ainda da atualidade onde se persegue muitos cristãos é na Coreia do Norte. É o país de maior perseguição. Se você não sabe, está em primeiro lugar em perseguição mundial. O país que mais persegue cristão. Está no controle de um ditador e esse país tortura, persegue, prende, manda matar aqueles que desrespeitam as leis deles, que seria pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. As pessoas não têm liberdade de consciência, liberdade de manifestar aquilo que acreditam e nem de ser crente, servir ao Senhor. Para vocês terem ideia, eles ali passam a viver, né, de forma oculta, escondida, não conseguem viver o evangelho. Para você ter ideia, a nação mais fechada para o evangelho desde o início deste século é a nação mais fechada. Ali teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. Um país com extrema pobreza, vivendo ali aquela aparência para o império, né, para o ditador, com armas nucleares, investimentos em força militar, em contrapartida, muitos coreanos morrendo de fome e passando perseguição, tentando fugir de lá de alguma forma para sair para outro país, para receber asilo. A perseguição religiosa lá é extrema, de forma terrível. A Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Pesquisar sobre isso, estudar sobre esse tema, orar sobre pessoas que estão ali precisando de um amparo, de uma palavra de Deus para que possam ser alcançadas pela graça e pela misericórdia. Há muitos missionários que se arriscam para chegar até ali e levar a palavra de Deus. O site Portas Abertas traz a seguinte informação sobre a Coreia do Norte. Diz que a Coreia do Norte permanece um local extremamente hostil para os cristãos viverem. Se descobertos pelas autoridades, cristãos são enviados para campos de trabalho forçado como prisioneiros políticos, onde as condições cruéis ou mortos no local. A família deles compartilhará do mesmo destino. Cristãos não têm absolutamente nenhuma liberdade na Coreia do Norte. O site de Portas Abertas ainda continua. A Bíblia é chamada de livro ilegal. Possuí-la é punível com 10 anos de trabalho correcional e até mesmo com a morte, caso sejam importados muitos materiais. Isso ilustra a aversão de Kim Jong-un aos cristãos. O Estado norte-coreano vê os cristãos como uma grande ameaça. Ainda no próprio site Portas Abertas diz: há anos os cristãos do norte lê e possuir a Bíblia é ilegal e a punição é muito severa. No mínimo, a pessoa será torturada por prisão por vários anos. Então será enviado para um campo de reeducação ou prisioneiro político. É possível sobreviver a um campo de reeducação e ser solto após alguns anos. Porém, primeiros ou prisioneiros nunca são soltos de campos para presos políticos.
É esse tipo de campo para onde vão a maioria dos cristãos que acabam sendo presos ali porque servem ao Senhor, só porque é um cristão. É raro as pessoas cristãs se encontrarem. E quando se encontram, acaba tendo que, às vezes, ali um momento de oração secretamente dentro de casa, muito escondido, bota uma criança na porta para ver se está alguém se aproximando, porque se alguém descobrir que ali existe uma família cristã, aquela família vai ser perseguida de forma severa e cruel. É um país completamente averso, o país número 1 em perseguição aos cristãos. Que nós possamos orar por esse país, orar por essas pessoas, para que elas possam ser alcançadas pela graça de Deus. Como nós podemos ajudar a igreja perseguida? Esse é o nosso terceiro ponto. Primeiro, conhecendo a gravidade da situação. É difícil ter acesso a informações de qualidade em relação à perseguição. Há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais dos seres humanos. As mídias, as grandes mídias, não têm interesse de falar disso. Elas preferem que fique assim, acoberta tudo. Vários meios de comunicação não querem dar informação como precisam dar. E acabam escondendo, tornando secreto tudo aquilo ali sem divulgar, sem dar ibope, sem dar informação nenhuma. Se você pesquisar, por exemplo, sobre o islamofobia, você vai encontrar diversas matérias tomando conta nas redes sociais. Mas quando você vai pesquisar sobre o cristãofobia, você não vai encontrar praticamente quase nada. E quando encontra também, às vezes muitas matérias tendenciosas simplesmente para tentar de alguma forma rir, né, brincar, né, de forma irônica com a questão cristã. Então a gente não tem muita informação. A qualidade da informação sobre essa perseguição acaba não chegando para nós. Então nós precisamos tomar consciência do terror religioso da perseguição cristã. É algo sério, constante, que está acontecendo nos nossos dias. Devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. Sites como Sename, Missão Portas Abertas, A Voz dos Mártires, prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos. Você pode pesquisar por esses sites e adquirir informações importantes sobre os países mais perseguidos, né, onde os cristãos são mais perseguidos, quais são os tipos de perseguição, quais são os tipos de ajuda e o que pode ser feito para apoiar e ajudar esses trabalhos. Então, como é que a gente pode ajudar? Conhecendo a gravidade da situação. Procure conhecer a dimensão do problema e se sensibilize com ele. Segundo, nós podemos orar pela igreja perseguida. É necessário levantar um clamor constante, diário, por essas pessoas que estão sofrendo, orando pelos missionários, orando, né, oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Nós precisamos orar, clamar a Deus para aqueles que estão indo, assim como Moisés fez, intercedendo por Josué quando Josué foi para aquela batalha, levantando as mãos e clamando ao Senhor para que Deus desse vitória a Josué naquela batalha. Que nós possamos clamar pelos nossos missionários, para que Deus abençoe os seus servos que estão colocando a vida em risco, a família, a própria, né, existência em risco, para levar a palavra e o amor de Cristo às outras pessoas. Ore para que eles tenham coragem e não desanimem, como Paulo pediu oração aos Efésios no capítulo 6, verso 19, versículo 20, quando ele diz: orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. Orar por proteção pelas suas vidas e pelas suas famílias, para que os perseguidores se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo, um dos maiores perseguidores da igreja, que se converteu à graça, se converteu a Cristo e se tornou agora um perseguido para pregar o Evangelho e levar o amor de Deus às outras pessoas. Como é que a gente pode ajudar a igreja perseguida? A gente pode também se envolvendo na causa da igreja. Orar pelos cristãos perseguidos, nos envolvermos nessa causa dessa igreja. E ficaremos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito. Né? Orar, se envolver na contribuição, nos trabalhos missionários da igreja local. De alguma forma se interessar, pesquisar sobre o assunto. Isso vai nos dar sensibilidade para que nós possamos ser despertados
para também levarmos o ID do Senhor às outras pessoas, levarmos o ID do Senhor avante também. Pode ser que Ele nos chame para atuar de maneira mais efetiva. Testemunhos de cristãos perseguidos podem nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a fazer alguma coisa para pregar o Evangelho, para levar a palavra de Deus. Como, por exemplo, um livro que você pode ler que é excelente, né? Que é A Cruz e o Punhal. Esse livro é extremamente maravilhoso. Se você ler esse livro, você vai ver como é que David Wilkerson, aquele homem, foi despertado por Deus para na sua cidade, na sua região, levar o Evangelho e libertar várias pessoas do pecado, da escravidão, levando aos pés de Cristo o conhecimento da graça regeneradora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós podemos começar a se envolver para nos despertarmos, para sermos chamados também para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje, com a nossa conclusão, dizendo que há lugares em que os cristãos são mortos por causa da fé em Jesus Cristo. Saiba disso, tenha consciência disso e ore para que missionários sejam alcançados pela graça de Deus. Oremos por todos os nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Que a graça de Deus possa ir de encontro a essas pessoas, que elas possam ser alcançadas pela misericórdia, pelo amor e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sejamos uma igreja que se alegra em estar na presença de Deus, intercedendo pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida, que está enfrentando vários desafios na atualidade. Que Deus em Cristo me abençoe e te abençoe, para que nós possamos orar, interceder e sejamos cada vez mais voltados para a palavra, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que possamos alcançar mais vidas para a glória de Deus. Deixo aqui essa mensagem de reflexão, dizendo a você que a gente volta na semana que vem com mais uma aula edificando a sua vida e a sua família, tá bom? Então, deixa aí o seu joinha, faz a sua inscrição, ativa o sininho e vamos sendo abençoados para a glória de Deus através desse canal. Fica na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.